Relações de Girard para uma equação do segundo grau. Essas relações, elas têm a ver com as raízes da equação. Então, por exemplo, aqui eu coloquei uma equação do segundo grau, coloquei A0 que acompanha, é o número que acompanha o x ao quadrado, A1 que acompanha x e A2 que é o termo independente, não tem letra. Então, por exemplo, aqui nós temos que R1 mais R2, ou seja, se eu somar as duas raízes da equação, nós vamos encontrar menos A1 sobre A0. E se eu multiplicar essas raízes, nós vamos encontrar A2 sobre A0. Então, aqui é um resultado positivo e lá é um resultado negativo. O que eu aconselho? De você ter um papel à parte, né? Uma folha à parte, com essas relações. Então, aqui nós vimos para o segundo grau, estamos recordando, para o segundo grau. Agora, vamos recordar o do terceiro grau. Então, agora para o terceiro grau. O x ao cubo eu coloquei o A0 acompanhando, x ao quadrado A1, o x é A2 e o A3 é o termo independente. Então, se eu somar as três raízes, então R1 mais R2 mais R3, nós vamos ter menos A1 sobre A0. E se eu multiplicar R1 vezes R2 e somar com R1 vezes R3 mais R2 vezes R3, nós vamos ter A2 dividido por A0. E por último ainda tem outra relação, que é a multiplicação das três raízes, né? Já que é ao cubo, nós sabemos que temos três raízes, ao quadrado temos duas, e assim por diante. Então, aqui multiplicando as três, vamos ficar com menos A3 dividido por A0. Então, olha lá, essa outra relação, aconselho a mesma coisa, coloque em um papel, você tem que saber de cor essas relações, né? E ainda encontrar as raízes também, óbvio. E por último, a equação do quarto grau, ou seja, a equação biquadrada. Tem vídeo sobre como encontrar essas raízes. Aqui no meu canal, a equação do segundo grau também temos vídeos como encontrar essas raízes. Então, qual que é a relação de Girard aqui? A soma das raízes, então vamos somar as raízes, então agora se é do quarto grau, temos 4 raízes. Então, R1 mais R2 mais R3 mais R4 vai ser igual a menos A1 sobre A0. Agora, se eu multiplicar os parzinhos das raízes, então, R1 vezes R2, mais R1 vezes R3, mais R1 vezes R4, mais R2 vezes R3, mais R2 vezes R4, mais R3 vezes R4, é igual a A2 dividido por A0. E se eu multiplicar três raízes, então fica R1 vezes R2 vezes R3, mais R1 vezes R2 vezes R4, mais R1 vezes R3 vezes R4, mais R2 vezes R3 vezes R4, é igual a menos A3 sobre A0. E por último, se eu multiplicar as 4 raízes, R1 vezes R2 vezes R3 vezes R4,
é igual a A4 dividido por A0. Então, essa daqui são as relações de Girard. Então, aconselho a mesma coisa, coloque em um papel essa relação aqui também, junto com as outras. E a seguir, vamos ver outros vídeos com exercícios aplicando essas relações. Então, até a próxima. Obrigada!